Olá, amigos, que Deus possa lhe abençoar abundantemente, grandiosamente, poderosamente. Aqui quem está falando com você, teu grande amigo Lúcio Silva. Eu queria pedir para você se inscrever no meu canal. A você também que quiser me criticar, com certeza estou à disposição que você possa me criticar também. Estou ao vivo, disposição a te ouvir. E se você gostar também, dê um like, tá? Eu sempre vou lhe ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, o que está dentro dela, sem heresias. Eu quero falar sobre doutrina. Estava observando aqui um vídeo de um pastor entre aspas, né? Que qualquer um pode ter, hoje em dia, qualquer um pode ser pastor. Eu quero ver ter unção de pastor, quero ver ter um ensino de pastor. Porque eu já vi várias vezes certas pessoas falando, daquele toca no ungido de Deus, mas nem todo mundo é ungido de Deus, não. Há uma diferença do ungido do separado. Mas voltando ao assunto, eu quero lhe ensinar a palavra de Deus. E esse pastor estava falando sobre doutrina. Falou que estava começando a falar, falando que é só de roupa. Cara, é tanta burrice, é tanta imbecilidade, é tanta analfabetismo de Bíblia, é tanta ignorância da palavra de Deus. Olha para a história de Israel. Não era qualquer um que era sacerdote e profeta, não. Para ser sacerdote, tinha que vir da escola de Betel. Bet quer dizer casa, El, Deus. Então, casa de Deus ou casa do pão, que ensinava os conceitos éticos, morais e sociais. Tanto é que Jesus ele veio de Betel. Se você ler a história de Israel, você vai perceber que o próprio Jesus, para cumprir a lei, o ministério dele iniciou aos 30 anos. Por quê? Porque Jesus ele era sacerdote. E um sacerdote, para ser sacerdote, tinha que cumprir a lei e vir dos 30 anos em diante. Então não é qualquer um que era ser sacerdote e profeta, não. E o profeta ele vinha também de Betel, casa do pão, casa de Deus, onde ele aprendia conceitos éticos, morais e sociais. Mas você possa falar assim para mim, então, calma aí. Então quer dizer que Pedro e João eram indoutos? Eram indoutos porque não vinha da tradição. Mas uma criança de 0 a 12 anos, ele conhecia o Torá e conhece o Torá de capa a capa. Então Pedro e João conheciam o ministério de Jesus, o Torá de capa a capa. Então, eu quero falar sobre doutrina. Primeira questão, primeiro tópico, você tem que saber a origem da palavra doutrina. Primeira questão, a doutrina é uma interpretação fundamentada de leis. Você sabe que lei, ela precisa ser legislada, executada e julgada para ser lei. Então, eu preciso viver uma regra, aquela regra vai me obedecer, eu praticar uma norma e aquela norma vai gerar um princípio na minha vida. Então, não quero entrar nesse detalhe aqui de direito, né? Direito que é a doutrina tridimensional de Miguel Reale, que ele fala que lei é o princípio, é uma regra. Eu não quero entrar nessa filosofia de direito, não. Mas eu quero chegar dentro do Evangelho. Quero pregar uma doutrina do Evangelho. Então, segundo tópico que você tem que saber. Segundo tópico, uma lei é um conjunto de regras de orientação. Eu não posso aplicar uma lei, uma cultura de Israel nos dias atuais de hoje, porque eles têm a cultura deles, eles têm a lei deles. Ou seja, uma lei, ela serve de base como uma filosofia, ela tem política também dentro de uma lei, ela também tem algumas regras religiosas. Então você não pode aplicar essa lei de Israel ou lei do povo hebreu para os gentios, porque nós éramos gentios, nós aceitamos Jesus. Então, se você também para aplicar uma doutrina, você tem que conhecer a cultura do povo. E a cultura do povo está relacionada a uma língua falada, está a um rituais religiosos, está a mitos, hábitos, algumas formas de organização social. Ainda mais, você também não pode aplicar uma lei, uma regra bíblica, mesmo porque a Bíblia tem um erro, a escrita dela, que é chamado erro de ortografia, que são das junções de palavras que vêm do grego, que a palavra orton quer dizer exato, grafia escrita,
exata escrita. Então, quando São Jerônimo, que foi a primeira Bíblia que traduziu, que foi a Vulgata, ela perdeu um pouco a essência. Então, é por isso que existe a palavra rema, que é a palavra rema, que é a segunda palavra, e a palavra logos, que é a primeira palavra. A palavra logos é essa escrita que nós lemos, e a palavra rema é a segunda palavra, que é a palavra revelada. Então, quando você pega biblicamente, vou pegar um exemplo aqui, você pega aqui em Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 5. O próprio Deus, presta atenção depois para você ler, presta atenção para você meditar depois. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Aqui fala que o próprio Deus fala que para que o homem não usar atrás de mulher, nem a mulher usar atrás de homem. Então, mas isso aqui é da cultura de Israel, do povo hebreu. Presta atenção que Jesus usava vestidos. Então é questão de cultura. Você não pode obrigar uma pessoa a usar gravata, porque você sabe que a gravata, me parece que, não tenho certeza, mas você pode pesquisar na internet, você vai ver que parece que a gravata, quem aperfeiçoou ela, para mim parece foi um homossexual, um francês, Luís XV, não me recordo, não falo com precisão. E segundo a Bíblia aqui, olha o que a Bíblia fala, que estou falando sobre doutrina. Sobre doutrina. Paulo, ele resiste Pedro, porque Pedro, ele queria aplicar a doutrina do povo hebreu ou do povo judeus sobre os gentios. Olha o que Paulo fala aqui no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 14. Mas quando vi que não andava diretamente conforme a verdade do Evangelho, e disse Pedro na presença de todos, se todos santos judeus, como obriga os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus por natureza, não pecadores nem gentios. Então Paulo estava resistindo Pedro, porque Pedro estava querendo pegar a cultura do povo hebreus, do povo judeus, e aplicar nos gentios. Então você não pode, que é o caso das outras igrejas que prega pentecostal, que pregar doutrina, sem conhecer a história de Israel. Mas eu vou fechar esse ensinamento aqui, depois você medita ali, Colossenses capítulo 2, versículo 17 em diante, Colossenses capítulo 2, versículo 17 em diante, que Paulo está falando que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, conforme a pessoa, ela vai conhecendo a Deus, vai aumentando de Deus, o próprio Espírito de Deus que cobra dela. Então nada desse negócio de usar brinco. Você sabe que Israel, aquele povo usava brinco, sim, usava pendência de ouro, tanto é que quando Arão fez um bezerro de ouro, isso quer dizer o quê? Que eles usavam sim. Então o povo não conhece a história de Israel, começa a ensinar coisa errada, burrice errada. E aqui em Colossenses, no capítulo 2, versículo 17 em diante, até o 23, Paulo encerra esse ensinamento falando assim, olha, as quais todas parecem pelo uso e preceito de doutrina de homens, mas não tem valor algum senão para a satisfação da carne. Então, pregar sobre doutrina, isso é do homem. Agora, Gálatas, capítulo 5 lá fala que muitas vezes a porfia, que é quando a mulher usa aquelas roupas, o homem também muito apertado, se torna também pecado, que é o fruto da carne. Tá? Que Deus abençoe você. Se você gostou, dê um like. Deus abençoe.